Oi, vamos conversar então um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. Bom, Leonardo da Vinci, ele é lembrado como sendo um dos maiores nomes, um dos maiores gênios da história da humanidade. As suas contribuições elas ultrapassam o campo das artes, e suas obras mais conhecidas, como A Última Ceia e a Mona Lisa, são as obras que são frequentemente reproduzidas, revisitadas por diversos artistas. Em diversos momentos elas aparecem, através dessas visões diferentes dentro da contemporaneidade. Bom, até a gente viu, a própria Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, ela, existem diversas releituras, que é um dos exercícios ali que vocês têm que fazer. Olha lá, diversas releituras, diversos momentos da história da arte, ela sendo revisitada, sendo trazida novamente. Aí o que acontece com o Leonardo? O Leonardo, ele é como a gente viu, como eu falei, ele é um artista e é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento. O Renascimento, que foi um movimento artístico que ocorreu ali no século XV, ele começou no século XV. Leonardo da Vinci, ele era apenas cientista, inventor, realizou estudos nas áreas da anatomia humana, animal e vegetal. Ele era escultor, desenhista, gravurista, pintor, além de ter conhecimentos tanto na física quanto na ótica. Ele era matemático, arquiteto, engenheiro civil, entre outras coisinhas mais. Ele era autodidata, ou seja, ele pesquisava e estudava sozinho, e ele era extremamente criativo, ele juntava a arte com a ciência. E desde sempre ele se interessou, pelos estudos, pelos registros. Então ele desenhava, ele registrava tudo em cadernos de rascunhos, pensamentos, emoções, imagens e demais reflexões. E tudo isso também, algumas das anotações eram através de códigos, e alguns desses cadernos eram chamados de códices, que são esses caderninhos que apresentam diversos estudos de desenhos feitos por ele. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1452 em Toscana, na Itália. Ele era filho de uma camponesa e de um tabelião, mas eles não eram casados. Foi educado por pessoas próximas a ele, como por exemplo a madrasta e a própria avó. Uma curiosidade dele, o Da Vinci não é o sobrenome dele, tá? Usa-se essa denominação em razão da cidadezinha, do vilarejo ao qual ele nasceu, Vinci. Então ele ficou conhecido como Leonardo da Vinci, Legal, Segundo estudiosos, ele tinha os cabelos louros, olhos azuis, um nariz aquilino e ele era canhoto. Quando jovem, muitos consideravam ele dono de uma beleza extrema, porém, a imagem que a maioria tem e guarda dele é de um artista velho, que é esse que tem na apostila, porque não existem registros, que eu falei para vocês, não tem registro dele, autorretrato, pintura, nada, porque ele não fazia. Então, esses poucos registros que temos, que nem esse aqui, por exemplo, os poucos registros que temos foram feitos pelos pupilos dele, ou seja, pelos alunos que seguiam o trabalho dele, pelos pintores próximos a ele, que estavam o ajudando, estavam ali estudando, conhecendo com ele. E, por exemplo, um desenho feito por Cosimo Colombini em 1812, que traz talvez um possível retrato dele. Ele morreu no dia 2 de maio de 1519, com 67 anos, em Close, na França, e foi enterrado em Ambrosier, também na França. Acho que eu falei para vocês, que ele morreu achando que ele não deixou nada de útil para a humanidade, porque tudo que ele desenhava e projetava, ele não terminava. Então, para ele achava que aquilo não estava pronto, Então, tem diversos projetos deles que não foram assim, quando montados, executados, não tem aquele funcionamento que ele achava que poderia ter, Porque ele começava muitas coisas e não terminava também. Características da obra dele, então o uso da perspectiva, então elementos em planos, o bidimensional no desenho, então ele trazia, no bidimensional ele já dava essa tridimensionalidade, então ele conseguia já trazer esses elementos. O primeiro plano, a Mona Lisa, vamos pegá-la de novo, primeiro plano, então nós temos aqui a imagem da
moça à frente, no primeiro plano. Atrás dela, em profundidade, nós temos a paisagem. Então, com relação a uma possível estrada e o azul de um lago, de um mar atrás. Então, elementos em planos, a perspectiva. Tá? O chiaro escuro, que é esse sombreado que ele traz à obra, então ele dominava esse chiaro escuro, né? Ele conseguia, né, contrastar bem aquele famoso dedinho que vocês passam aí, que a gente usa, né, o pozinho e tal. Então isso aí tem um nome, é o chiaro escuro, né? Então o contraste ele já trazia, e ele também tinha um extremo realismo nas suas pinturas. Tá? Então era uma das características que o marcou. E ele produziu um pouco mais de 30 obras em vida, mas, como eu falei, nem todas foram concluídas, né? Tem centenas de desenhos, centenas de esboços e livros, né, os códices que estão expostos em museus na Europa também, ok? Então, um pouquinho do Leonardo para vocês. Tá? Beijo, até a próxima!